Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Associação dos Amigos do Musecom, Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre apresentam... Museconversa, o podcast quinzenal do Museu da Comunicação, vinculado nas mais diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um projeto que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para saber mais e conhecer o museu, acesse www.musecom.com.br ou faça uma visita ao museu na Rua dos Andradas, 959, Centro Histórico de Porto Alegre. O podcast Museconversa conta com produção e apresentação de Marcelo Cogo e Gustavo Turque. No ar mais um Museconversa, 7º episódio da 3ª temporada, aqui gravando ao vivo, a gente fala gravar ao vivo no Estúdio Monstro, sede do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre. Eu aqui, Gustavo Turque, ao lado do meu colega Marcelo Cogo. Maravilha! Vamos dar início... Vai ser o penúltimo da temporada, Marcelo? É o penúltimo dessa temporada, mas a gente não vai parar dessa vez, a temporada já vai se engatar olha na aí, próxima, olha aí. vamos. Já estamos dando boa notícia aí pra galera que tá chegando agora no podcast ou nos acompanha. Teremos mais Museconversa e tá meio lotado o estúdio aí, hein, Marcelão? Pois é, né, isso aí, para receber o nosso convidado mais que especial, Verá Chunu. Seja bem-vindo, camarada. Como é que está a situação, como é que está essa vida aí de fotógrafo? Bom, obrigado pelo convite aí. Primeira vez aqui no estúdio com o Marcelo, assim, mais parceria. Então, tá indo. Beleza, então para justificar toda essa eloquência do Verá, a gente está aqui com o Bruno Pedrotti, nosso parceiro de Coletivo Catarse, que é parceiro também do Verá em alguns projetos, né? Por isso que a gente convidou para estar aqui conosco, além do que Billy Valdez, que sempre trabalha as redes do Coletivo Catarse do Museconversa, né? Bruninho. Salve, salve, tudo bem? Tudo ótimo. Conte tudo. Então tá, Marcelão, vamos já abrir, né, nosso episódio aí. Já deu uma introduzida. Vamos lá, então, o que nós vamos conversar? Nós estamos falando sobre museu, a gente está falando sobre o Verá, ele é da etnia Guarani, né, Verá? Guarani. Guarani, então isso é uma história milenar aqui no continente. Né? A gente está falando de história, o museu carrega sempre muitas histórias. Tu imagina, não tem nenhum museu do Brasil que tenha nem metade da história que os guaranis carregam, né? E que bom que a gente está aqui com um legítimo representante guarani para ele nos contar um pouco da tua vida. É um cara que é fotógrafo, trabalha com cinema também, né, Verá? E eu queria que tu falasse um pouco para nós como é que tu começou a se interessar por ser um cara de registro. Eu vi ali que teu nome significa, o Chunu significa guardião. Sim. Né, de uma maneira ou de outra, trabalhar esse registro fotográfico e de audiovisual é uma maneira de guardar essas percepções e essas memórias do momento atual do teu povo também, né? Fala para nós como é que começou esse interesse, Verá. Então, eu me apresento de novo, sou o Verá Chunu, trabalho com fotografias e vídeos. Então, eu comecei a trabalhar com esses fotografia em 2016. Antes disso eu começava na escola. Na verdade, a escola ganhava uma câmera, né? E aí a diretora da escola me convidou para gravar um videozinho, fazer vídeo dos alunos, né? Aí começou a pegar a câmera e tal. No começo, assim, sem saber nada, mas eu já tinha um olhar pelos povos, que eu já tinha acompanhado a luta e da visibilidade dos povos também, dos Guarani. Então eu comecei lá na escola com fotografia, comecei a registrar, né, o momento das crianças fazerem atividade cultural na aldeia. Foi assim o começo da
da minha carreira como fotografia. E nessa época tu teve alguém assim que tu olhava, que tu conhecia o trabalho, que fosse ligado aos Guaranis, já estivesse trabalhando com audiovisual, com fotografia, que pudesse te dar um parecer de como é que era esse trabalho? Já conhecia? Sim, eu conheci o artista mestiço aqui daqui do Porto Alegre, que é Shadalu, que fazia trabalhava com arte, né? Eu comecei essa poderia ser a gente fortalecendo, falta um olhar indígena mesmo. Foi assim eu convivi com essas coisas. Quantos anos tu tem, Vera? Eu agora estou fazendo 30 anos. 30 anos? Para mim isso é jovem, é ser jovem, aí tá no limite ali de passar para o jovem adulto, assim. Isso. Né? Mas como é que tu tá trabalhando, como é que tu tá vendo isso, como é que isso fica dentro de uma comunidade que valoriza tanto o olhar, né, do mais velho, que é o caso das comunidades indígenas em si, né? A gente fala com Caingangue, tem essa coisa toda também com os mais velhos, os Guaranis, que tem os seus caraís, e tu, um rapaz, chegando para fazer esse trabalho de memória também, como é que tu te posiciona com os teus? Então, a gente tem o mais velho e criança, e isso a gente valoriza muito. Por isso que eu entro no começo assim, eu entro aprendendo dos mais velhos, porque a mais velha precisa de um jovem, tipo eu que já não tão jovem, mas me escolheram, porque já fui enviado para fazer esses movimentos, olhar, né? E por isso a gente tem muito respeito por mais velhos e pelas crianças. Por esse motivo, eu entro nessa caminhada. E aí eu vou fazer mais uma, me permitam aqui os dois colegas. E aí tu falaste também de que precisava de um olhar indígena. Por que tu acha que precisa do olhar indígena? Por quê? Porque muito não indígena entra muito na aldeia, faz fotografia que o mais velho, as crianças não querem mostrar. E as pessoas não indígenas entram e fotografa ou às vezes faz o vídeo sem consultar o mais velho ou nós em Guarani. Por esse motivo que eu sendo fotógrafo ou cineasta, porque eu escuto mais velhos e me tramite para fazer essas coisas. Por esse motivo que eu entrei como fotógrafo e cineasta. Bruno, eu ia fazer uma pergunta a respeito justamente daquela vez que a gente esteve lá na aldeia em São Miguel. Sim. E me lembro da conversa que a gente teve com a Pará, né? Que também é cineasta, uma cineasta guarani, e ela falava a respeito desse olho guarani, né? E aí isso também me chamou a atenção agora no que tu falou. Tem essa questão de tu tá com esse respeito pelo ambiente, pelos mais velhos, pelas crianças, mas também tem alguma coisa que é uma maneira de olhar, de perceber um pouco diferente, que vem dessa tradição, dessa cosmovisão indígena, Guarani especificamente, né? Sim, tem isso, né? Como que a maioria da aldeia não sabe como transmitir para a sociedade. Então, por essas coisas que eu entro para fazer a transmissão das comunidades, para trazer a visibilidade, porque as pessoas sofrem muito aqui dentro da cidade, né? Um preconceito, e isso quer mostrar, querem respeito, né? Querem ser respeitado também. Por isso, essas questões de ser a importância do fotógrafo indígena. Bom, Vera, eu queria saber também de ti, né? Para além da fotografia também a questão do cinema, né? Que tu vem trabalhando e a gente vem te acompanhando e te ajudando assim como a gente pode, né? E daí nessa questão do olhar, eu sei que tu tem um filme, né? Um documentário que é justamente sobre isso, né? O olhar do Xunu. Então queria que tu falasse um pouquinho sobre esse filme, sobre as ideias aí que tu tá levando para as pessoas, né?
Então, esse documentário, O Olhar de Chunu, eu fiz, na verdade, dentro da luta do marco temporal, né? Que o governante não quer mais demarcar a terra e tal. Então, eu fiz esse olhar mesmo, assim, sem documentário, que sem roteiro, assim. É o olhar de um indígena, é meu olhar mesmo. Então, assim surgiu o documentário Olhar de Chunu, né? Que estava acompanhando a invasão da terra na comunidade. Os não indígenas estavam invadindo a terra, né? A área. Aí eu entrei lá para fazer esses movimentos, acompanhar no olhar mesmo, assim, com registro, tipo assim saindo o documentário Olhar do Chunu, né? E onde é que foi isso que estava rolando essa invasão? Essa invasão foi ali no Lami, na aldeia Pindopoté, né? Aí aconteceu, eu esqueci a data, mas tinha... Mas foi recente, né? Foi. E nela eu coloquei também onde a gente foi somar a luta lá em Morro dos Cavalos, pelo marco temporal também. E também um pouco lá de Brasília. Tipo, a pessoa luta nas aldeias e foram para o Brasília, e essas coisas eu estava acompanhando de perto, essas coisas. Essas grandes mobilizações que os povos indígenas fazem, Verá, por exemplo, o acampamento Terra Livre e outras demandas, né, que os indígenas vão para Brasília lutar pelos seus direitos, tu já acompanhou, né? Tu já tem um registro disso. Sim, isso já acompanhei desde 2015. Até agora estão acompanhando esses movimentos todos que os lideranças, os jovens, todos os povos estão fazendo, né? Bom, e se desviar também um pouco para os temas mais também de contexto político e social também, como é que tu enxerga, né, esse novo governo que a gente está entrando, que agora tem povos indígenas que estão em ministérios, né, tem uma presidenta da FUNAI indígena, né, como é que tu e também os teus mais velhos, né, as pessoas da tua comunidade com quem tu conversa estão vendo esse momento? Então, com esse governo, a gente vê uma esperança, né? Esperança de poder demarcar a terra dos povos, de todos os povos indígenas no Brasil, né? Que é o direito. Mas sabemos que temos vários outros governantes em frente do governo também, né? Se vai estar todos a favor dos povos indígenas, não sabemos, né? Mas sabemos que com esse novo governo é uma esperança, mas a gente podemos lutar também, né? A gente não pode estar parado assim. Por esse motivo que eu venho mais fazendo também esse papel de fotógrafo, olhar, né? Para incentivar através da imagem as pessoas para estar junto nessa luta, né? E Verá, mas tu viu uma piora? Porque é muito cedo também para falar que melhorou, né? Tu tá falando em esperança. Mas tu viu... Porque nós aqui, né, os brancos, né, a gente recebe muito dessas informações, a grande maioria vindo da mídia, né? E a gente tem acompanhado, nós aqui que acompanhamos, somos uma cooperativa de comunicação ligada à produção cultural. A gente viveu muito desde 2018, 2019, até da época ali que tu disse que começou, né, 15, 16, uma piora da luta, né, indígena, da resposta à luta indígena. Isso aí é só uma impressão nossa ou isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu mesmo no outro governo que teve, né? A gente passou por piores momentos que a gente nem pode lutar pelo nosso direitos, na verdade. Querem tirar todos. A gente passou o pior momento do ano, assim. Vocês tinham consciência que o presidente falava mal de indígenas? Vocês viam isso?
Sim, a gente viu, a gente acompanhou algumas, viu, acompanham de perto mesmo isso, e a maioria a gente assistiu em alguns mídias que falaram mal não só dos povos indígenas, na verdade, em vários tipos de culturas, né? Sim. Isso aí refletia no dia a dia de vocês, então, de onde tu ia retratar as histórias, obviamente. E a grande luta que tu retratou, pelo que eu tô entendendo, né, Bruno? E Marcelo, é sempre o território, né, cara? É a demarcação das áreas, o território, né? Como a gente pode garantir o território, né? Sim, principal é garantir a território indígena para bem viver, né? Lá de demarcação da aldeia, a gente pode levar as coisas melhor para as crianças mais velhas e para não indígenas também, a gente para tratar, se comunicar mais com a pessoa, por isso a importância da demarcação. Estava vendo também uma parte do teu trabalho, acho que esse último trabalho que tu realizou, que tu tá, enfim, vai colocar em exposição também, né? Logo a gente fala um pouco mais sobre isso. É também um retrato desse grande território, né? Que não é só a Tequá, né? Não é só a aldeia ali onde estão, muitas vezes, né? Parece até que quase que confinados, né? Aqueles indígenas. Mas esse grande território que era Guarani, que era Caingangue, que é Caingangue, que são as cidades, né? E aí vi que tu estava fazendo esse registro, principalmente de mulheres e crianças no centro da cidade de Porto Alegre. Conta para nós um pouco como é que surgiu essa ideia e como é que foi realizar esse trabalho. Então, eu tinha vendo nos meus próprios olhos, né? Já queria trazer essa visibilidade através da imagem, então surgiu um projeto do Cunhangué, né? Para me estar registrando. Então, eles me pediram o que eu ia fazer para ajudar as mulheres, né? Então, eu principalmente falei, não, eu quero registrar a mulher que vende artesanato na rua de Porto Alegre, né? Porque vive invisível. E ainda falam que as mulheres e as crianças estão invadindo a cidade, território, mas a cidade que invadiu. por esse motivo que eu me lembro quando, em Santa Maria, quando deu a primeira desses choques, assim, e eu me lembro de um comentário que foi feito, mas por que eles não voltam para a terra deles? E eu ficava olhando assim, mas pera um pouquinho, assim, não é justamente aqui? Não, isso a gente ouve demais. Isso a gente ouve muito. Nós que estamos trabalhando agora recentemente, eu, o Bruno e até o Billy que está aqui no estúdio, a gente teve percorrendo territórios Caingangue e a gente ouve demais isso, né? Quando a gente está dentro da cidade... A gente ouve isso até de pessoas que ingenuamente expressam isso, né? Se a gente vai num bar, num mercado e conversa e avisa que está conversando, aquela pessoa que é até um apoiador da causa indígena faz esse tipo de divisão. A terra deles, como... Não, amigo, Santo Augusto está dentro da área indígena. E a gente teve contato, por exemplo, Marcelo, e Verá, com um laudo de uma área Caingangue que bota praticamente Passo Fundo dentro de uma área Caingangue gigantesca, né? Que tá para ser, já foi feito laudo, 1, 2, 3 laudo, e lá a FUNAI, durante esse tempo todo, sentou em cima. Faz muito sentido. Lembra daquele trabalho do Xadalu? Aquele que ele botava uns grandes banners, assim, uns lambi-lambi gigantes, tudo escrito área indígena, né? E isso espalhou pela cidade, espalhou por Porto Alegre. Parece que aquilo causou uma comoção meio grande a algumas autoridades, algumas pessoas se sentindo meio incomodadas com isso. Como é que repercute assim em vocês, em ti que é um artista, né? Quando um artista mestiço, mas carregado de coisas guaranis, né? O Xadalu é muito carregado disso. Ele vai lá e consegue, com uma coisa tão simples, expressar tanto. Sim, então ele não é só por ele que está fazendo, por isso que tem esse grande movimento, porque ele trabalha com o sentimento do olhar deles, como o meu olhar também. Por isso eu sempre admiro muito o trabalho dele, porque ele é como eu também. Ele conversa com o mais velho, com respeito às crianças, ele trazendo esse trabalho lá dentro da aldeia, da comunidade. Por isso eu
eu tenho muito admiração para o trabalho e eu estou no caminhar desse como indígena mesmo, e isso só se soma muito. E aí quando passava pelas ruas de Porto Alegre e via aquele área indígena, como é que isso batia em ti? Isso significa... não batia, na verdade entrou no coração que é a área indígena lá, é de verdade, só que as pessoas não querem reconhecer, né? Como as pessoas falam, né? Os Guarani estão invadindo, não, na verdade a cidade invadiu, por isso essa frase entra muito no coração. Por isso também todos os movimentos, né, Verá, de retomadas indígenas, e justamente também por isso a escolha desse nome, né, de retomada, e a briga por isso, né, porque toda vez que os Guarani retomam uma área, os Caigangue retomam uma área, vem alguém dizendo, não, isso aí é uma invasão. E daí vão os povos indígenas e também os apoiadores dizer, não, invasão não, isso aqui é uma retomada, né? Invasão foi a de 500 anos atrás lá. E não precisa nem ir a 500 anos, né, Bruno? Sim. A gente também acho que a gente tem que parar de falar isso aí. Sim. Porque às vezes a gente fica falando 500 anos, parece que é um negócio tão distante. A gente está falando de 50, 60 anos, 100 anos, 150 no máximo. Né? O Verá trouxe um exemplo de uma aldeia que foi invadida há uns 2 anos atrás, né, no máximo, essa do Lami. Sim, o pessoal conhece como invasão, né? Na verdade, a gente está retomando, né? Os povos indígenas estão retomando no lugar que já é deles, né? Mais de 500, mais do que isso, anos. Se a gente fosse usar essa aí de 500 anos, milhares de anos. Milhares de anos. Milhares de anos aí. Tipo, tem uma cidade aqui que é conhecida pela arqueologia, que é Mata, né? Pô, Mata é toda construída em cima de cemitérios indígenas Guarani. Né? Daqui um pouco o cara tá arando uma área lá e cai dentro de uma urna funerária. Né? Um negócio lá que aí vai um museuzinho, bota lá na cidade, aí às vezes cai na mão de alguém da URGS, essas coisas todas, mas tá lá, é minado, estão tipo, é disseminado dentro do estado do Rio Grande do Sul, áreas indígenas, tanto Guarani quanto Caingangues, entre outras etnias aí a gente vai ver, né? Mas essas são as duas hoje que predominam, assim. Bom, a gente vai finalizando o primeiro bloco, vamos ouvir aí o que a Renata Veleda vai trazer pra gente no quadro da memória, a gente retorna para continuar o papo aqui com o Verachinu. Maravilha. Quadro da memória com Renata Veleda. Olá, sou Renata Veleda, servidora do Musecom, e estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje nós vamos ler o jornal Zero Hora, de 8 de julho de 1990. E a matéria é Família Tupi-Guarani busca terra sem mal no Taim, escrita por Ângela Bastos. Na busca da terra sem mal, espécie de paraíso terrestre, onde haverá mel e pão em abundância, uma família Tupi-Guarani instalou-se ao lado da estação ecológica do Taim. Ilhas do Paraguai, os índios passaram 2 meses no Passo do Ricardo, localidade que fica na divisa dos municípios de Capão do Leão e Pedro Osório. Nômades, em 1º de maio chegaram às terras do agropecuarista Pedro Vargas, um dos lindeiros com a estação. Construíram a moradia à base de troncos e galhos de árvores, coberta com bambu e revestida com barro preto. Nestes 2 meses, a família aumentou. Nasceu Joana, a mais nova indiazinha, filha de Horácio, de 42 anos, e Gina, de 23. Moravam ainda os filhos Mário, Dionísio, Inácio, Catalino e as meninas Maria, Venina e a avó Geórgia. Princípio básico da cultura e religião tupi-guarani, a terra sem mal está longe da realidade vivida pela família. O mel e pão que simbolizam a fartura apenas fazem parte da crença. Feitos para plantar e caçar, como diz Horácio, os índios enfrentam 2 problemas cruciais:
A localização próxima à Estação Ecológica do Taim proíbe a livre iniciativa. Muitas espécies estão em extinção: capivaras, ratões do banhado, patos e o esquecimento de Brasília, referindo-se à falta da assistência com relação à distribuição de remédios, leites e agasalho. Enquanto aguardam que as terras do agropecuarista Vargas sejam lavradas para o plantio, os índios confeccionam cestos de bambu. Depois vão para os centros de Rio Grande e Pelotas, quando não permanecem na beira de estradas na intenção de comercializá-los. Com dinheiro adquirem farinha de mandioca e óleo. O pirão é um prato básico do Guarani. Quando falta óleo, a gente utiliza a graxa de bicho do mato, especialmente tatu, diz Horácio. Sobrevivência. A fome tem sido companheira nestes dias, revela o índio. As bacias espalhadas pelo chão do acampamento demonstram que, assim como as panelas, estão vazias há bastante tempo. Nem sempre os tatus e pombões se deixam caçar. O peixe está escasso e até mesmo a água precisa ser buscada a quase 1 quilômetro. As crianças são as que mais sofrem. O leite doado pela prefeitura do Chuí já terminou. Mesmo assim, parecem ter se acostumado. Sobem nas árvores, ajudam a fazer cestos, brincam na areia. O sorriso é marca registrada em cada rostinho. Por enquanto, somente Joana tem alimento garantido. Com apenas 28 dias, a pequena índia não desgruda do seio da mãe. São por essas dificuldades para sobreviver que os índios não podem se dedicar à economia interna, baseada no cultivo de batata, milho, abóbora, feijão. São forçados a trabalhar nas lavouras dos brancos, uma contradição dentro da própria cultura. Mesmo dóceis, é fácil perceber o distanciamento que o Guarani quer manter do homem branco. Hábitos. O dia a dia dos índios começa logo que o sol, Quararã, aparece. Por serem católicos, têm o hábito de orar ao levantar e ao deitar. Horácio toca violino e um violão de 5 cordas feito pelos índios no Paraguai. Saem cedo de casa para caçar. Utilizam armas feitas de tronco de árvores. Aproveitam também para colher ervas de chá. Gregória, a sogra de Horácio, possui câncer no colo do útero. Muito magra, não aparenta mais do que 40 quilos. Está sempre deitada. No acampamento arde permanentemente no fogo um tronco de árvore. É para aquecer a gente, diz Horácio. O índio possui um manifesto da Associação Nacional de Apoio ao Índio, ANAI, onde é relatado o misticismo que envolve o Tupi-Guarani. Fiel à tradição religiosa e cultural, vive na busca da terra sem mal. Tem o direito de caminhar livremente pelo território de Deus, usando a alimentação natural e o tratamento de ervas para a cura das doenças. Horácio exibe o colar no pescoço, ao garantir que fica protegido pelo deus Nhanderu, chefe das demais divindades, lua, chuva e tempestades. Caracterizada pelo estilo nômade, a família pretende ficar apenas 1 ano no Taim. Apesar da fertilidade da terra, a proximidade com a reserva impede que os índios cumpram a determinação de Nhanderu, viver livres, caçando e pescando. Horácio já sonha com um deslocamento para a ilha de Torotama, no interior do município de Rio Grande, onde para o índio, no passado, existiram aldeias Guarani. Emocionado, ele narra a alegria que sente ao encontrar em dunas próximas à reserva objetos de barro deixados por antigas civilizações. Funciona como uma prova de que a terra sem mal está próxima, mesmo que para que ela vingue seja necessário o fim da civilização. Ai, 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 até que enfim... Retornando então do segundo bloco, o que nós temos para falar, Marcelão? A gente segue aqui a conversa com o fotógrafo e audiovisualeiro Verá Chunu, o Guardião. E Chunu, olha só, eu estava vendo aqui que tu vai abrir uma exposição agora. Esse programa, podcast, é atemporal, a gente nem sabe quando é que ele vai ao ar. Mas enfim, vamos situar no tempo agora, que no dia 23 de março do ano de 2023, Verá está iniciando uma exposição no Instituto Ecarta, é isso, né? Isso.
Galeria Carta, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui no release então. Fotógrafo e cineasta indígena Verá Xunu realiza a exposição O Olhar de Xunu, Fotografia da Resistência, no projeto Potência, de Galeria e Carta. A abertura da mostra ocorre nessa quinta-feira, 23 de 3, às 19 horas, e fica em cartaz até 23 de abril. Então você que está ouvindo aí o podcast algum período entre os dias 23 de março e 23 de abril, aproveita e vai lá ver a exposição do Verá. E o que vai estar sendo exposto nessa galeria, Verá? Só um detalhe importante aqui, Marcelo, lembrando que a visitação é de terça a domingo, das 10 da manhã até as 18 horas, né? Então nesse período aí dá para visitar nesses dias e nesses horários. Nem tão detalhe assim, algo fundamental, né? A pessoa não dá com a cara na porta. Então, essa exposição vai falar um pouco da demarcação e da invasão que acontece em todo o Brasil, né? Então, essa exposição vai tratar de um meu olhar, que é trazer a visibilidade do povo indígena para não indígena conhecer mais e a luta e o respeito pelos indígenas, né? E é a primeira vez que tu está fazendo uma exposição ou tu já tem outros trabalhos? Essa vai ser segunda já, outra eu já fiz no Instituto Goethe, né? No Instituto Goethe. Uhum. E me diz uma coisa, na tua opinião, assim, qual é que é a importância para vocês, indígenas no todo, e para a sociedade como um todo, na real, né? Qual é que é a importância desses espaços culturais, tradicionalmente brancos, estarem abrindo as portas para que haja um outro olhar, para que haja uma outra maneira de se enxergar as coisas? Como é que tu enxerga isso daí? Qual é que é a importância? Importante é que a pessoa transmite, né, a outros artistas também. Por isso eu aceitei esse convite de fazer exposição para que seja mais procurado também, porque aqui no Sul poucas pessoas conhecem onde estão o povo indígena, né? E tu tem relação com outros grupos que trabalham com o registro, trabalham com audiovisual, outros grupos que sejam formados por indígenas? Eu tenho uma pessoa de comunicação queer, que já é o primeiro, né? E também eu tenho parceria com daqui da Cartaz, né? Que sempre apoia também. E eu tenho outro grupo cineasta que são lá de São Paulo, tipo Alberto Alves. Como é que tu tem visto a aceitação? Eu ia te perguntar lá no início também, assim, porque tu fala do teu olhar, tu quer que o branco veja o teu olhar, ou tu também tá fazendo a produção para que o povo indígena também assista e veja isso? Então, esse eu faço por os não indígenas, queria que não indígenas acompanhem e também indígenas ver o meu olhar, o que estou transmitindo para não indígena. Porque eu tenho a impressão, e aí eu falo também do meu trabalho com grupos indígenas, Verá, que a gente faz os trabalhos para os brancos, né? A gente vai lá, retrata o que está acontecendo dentro da área, né? Dentro do território indígena, seja Guarani ou Caingangue, mas a gente pensa muito na distribuição desse vídeo, dessas coisas, muito pros não indígenas, né? E aí a gente às vezes fica numa aflição de como que a gente devolve isso, né? Como a gente volta lá. E aí eu imagino que toda essa frente do povo indígena trabalhando a comunicação também tem a ver com a produção para o seu próprio povo, né? Para que o seu próprio povo também possa acessar. Porque eu boto em português, né? A gente bota em português, a maioria a gente não fica pensando muito em fazer na língua, é até uma meia-culpa aqui falando, sim, né? E aí a gente não faz na língua original, né? No idioma original. Aí já vocês trabalham no idioma original, né? Sim, então eu faço dois mundos, né? Para o não indígena e para o indígena também. E também incentivar essa geração para não perder esse olhar, né? Para que está ajudando a comunidade e transmitir para não indígena, e não indígena ver e ajudar a comunidade também.
Então eu faço por duas comunidades, tipo assim, por não indígena e por indígenas acompanhar. E tem um pessoalzinho mais novo, uma gurizadinha mais nova, que tá também seguindo esses teus passos, os passos desses pioneiros, por assim dizer? Tem vários que estão tá querendo ser também porque já nasce com esse olhar, né? Então ele tem vários os crianças, jovens que quer transmitir esse olhar, né? Porque é importante para o mais velho e para Claro. indígena e não indígena. E como é que os mais velhos têm visto, né, esse movimento todo de registro mesmo também? Eles apoiam? É alguma coisa que às vezes eles dão um puxão de orelha aqui e ali? Ah, não, isso aqui não pode filmar. A casa de reza vocês não podem filmar. Sim, tem algumas que às vezes não pode tirar foto, filmar, né? Por isso que eu falei, a gente respeita o mais velho. Sim. Eu sempre fazer todo esse movimento de imagem, eu consulto o mais velho, que quer transmitir. Por isso eu tenho muito apoio pelos mais velhos e mais algumas puxa a orelha, porque não... a mídia não mostra muito o meu trabalho também, por falta de apoio mesmo. Deixa eu te perguntar, então, uma pergunta pessoal, privada aqui, vamos ver se tu responde. Por que tem coisas que não é possível filmar? Porque é sagrado. Sim, mas aí acho que isso vai... Aí isso depende do nosso pai criador, porque eles revelam só para as pessoas mesmo. E a gente não pode... É algo só daquelas pessoas, então não tem por que revelar para outras. E porque ele vai devendo para o nosso pai criador. Tá certo. Eu tava pensando uma outra coisa. A gente vê é uma frase muito recorrente ainda hoje, né? Eu me lembro, não sei se foi algum político aqui do estado que pegou e disse assim, mas ele nem mais índio ele usa celular. Né? Isso aí todo mundo fala. E aí, como é que fica essa galera assim quando elas veem um indígena com uma máquina fotográfica bacana, indo lá fazendo o seu trabalho, usando dessa tecnologia do homem branco para poder fazer esse registro? Então, a pessoa sempre fala, né? Assim, quando a gente anda com... a gente criticado por roupa mesmo, mas é um prazer a pessoa ter que entender por que tá com a câmera, porque a câmera está presente e isso para mostrar a vivência, a luta dos indígenas, mas a pessoa que não entende... Ela não vai entender de qualquer maneira, né? Porque ela imagina que a pessoa pensa que já estamos perdendo a cultura, só porque a gente tá fazendo olhar com um presente que é uma câmera, né? Um presente no mundo. Por favor, aprofunda um pouco para nós essa questão e tu me parece que não vai ter esse tipo de dúvida de que está perdendo a cultura, muito pelo contrário, né? Está dizendo que ela está servindo para mostrar a cultura para mais pessoas. Mas e como é que isso bate então em vocês? Como é que tu lida com isso, com essa questão? Tô perdendo a cultura ou estou usando essa ferramenta para aprofundar a cultura? Sim. Então, porque a pessoa não acredita mais quando a gente só fala, né? Então a gente precisa mostrar, porque o nosso olhar não vai não vai mostrar. Então a gente precisa desse lente para mostrar para a pessoa acreditar. Por isso é muito importante ter essas câmeras com a gente para poder mostrar a cultura, que a gente não perde a cultura, né? É o dilema da nova era, né? Talvez seja até por isso mesmo que algumas pessoas, né, batam tanto nisso, né? Porque é uma ferramenta de luta. Sim, não, e é o dilema da nova era, né? A gente tem toda uma sociedade construída na tradição oral, em que essa tradição oral é a realidade, é a que passa adiante as informações e a própria cultura, e isso vem um choque cultural e que tu tem outras ferramentas que se sobrepõem, e até mesmo o academicismo que diz que a história oral ela não é tão válida quanto a história registrada. A gente já viu isso, tem visto em diversas discussões que acabam se colocando na nossa frente quando tentam discutir o que é fake news, o que é historicidade, o que é uma história ou uma história, né? São esses dilemas que a gente está vivenciando e que eu acredito
que vocês devam bater muito em vocês lá, que é essa coisa da, mas isso é notícia falsa, que tem indígena fazendo isso ou aquilo e tal. Aí como é que eu vou saber disso? Uma câmera, um olhar de uma câmera lá em São Miguel das Missões vai trazer essa informação pra gente aqui em Porto Alegre, né? É bem isso mesmo, né? Porque a pessoa não vai acreditar se eu só falando, né? Para a pessoa não vai trazer essa lá de outro, da outra lugar, se eu tinha falado, né? E a pessoa vai transmitir para outra pessoa, mas não vai acreditar. Então tem que ver, hoje em dia tem que ver para acreditar. Por isso esse é um ferramenta de luta, de cultura, mostrar o que é importante, o que é a verdade, né? E nesse sentido também, Verá, tu também consegue fazer um papel bem importante, né? Que muitas vezes é mostrar, né? Tornar mais acessível, né? Para os não indígenas que às vezes nunca foram numa aldeia. E nesse sentido, Verá, tu faz um trabalho bem importante, né? De trazer mesmo, né? Essas imagens das aldeias que muitas vezes estão em locais mais longe, né, que muitas vezes os não indígenas não acessam, né, que as pessoas muitas acabam ficando só na cidade, trazer mesmo essas imagens para mostrar, né, que os povos indígenas estão presentes no Rio Grande do Sul, estão presentes no sul do Brasil também, e estão fazendo suas lutas, né? Sim, essa é meu olhar para trazer essa visibilidade mesmo aqui principalmente aqui no sul, não sabe quanto povo tem, né? Hoje estamos 4 povos, né? Guarani, Caingangue, Xoclém e Charrua. Então meu olhar é não só por Guarani, né? E por todos os povos indígenas do Brasil. Ricardo, tu tem perspectiva de ir para Brasília, agora no próximo acampamento Terra Livre? Sim, eu tenho muito... querendo muito ir, né? Acompanhar também, né? Para trazer a novidade da luta dos povos, né? E tu já teve a oportunidade num desses encontros? Eu já tinha ido uma vez, na verdade, eu acho 3, 4 vezes lá. E como é que é? Conta para nós, assim, pro nosso pessoal que tá ouvindo, como é que é esse encontro? Sim, são muitas etnias, né? Que acabam se encontrando nessa... Lá se encontra 320 povos, né, do Brasil, vários povos indígenas. Então, essa também a gente quer trazer mais, mostrar mais por que eles se encontram lá, mesmo que sabendo que é luta pelos territórios, direito de igualdade, né? Sabe que quando eu contar uma historinha minha aqui, eu tocava numa banda chamada Bataclan FC, que faz ainda muita mistura de diversos ritmos, né? Inclusive batuque gaúcho, samba gaúcho e tal. E a gente viajava com os tambores e os nossos percussionistas, pessoas ligadas às escolas de sambas, homens negros e tal. E quando a gente tocava fora do estado, sempre tinha uma galera que olhava assim, mas tem tambor no Rio Grande do Sul? Tem negro no Rio Grande do Sul? Quando chega num acampamento desses, como é que é para os outros povos indígenas, né? Saber assim, mas tem essa luta indígena no Rio Grande do Sul, ainda há uma população forte lá, como é que é isso daí? Isso, eu já passei também, algumas já me falaram, não sabemos que no Rio Grande do Sul existiam os povos, né? Mas com nossa presença, chama a atenção de que estamos presentes aqui no Sul. Presentes vivos, né? Bem atuantes. Não, e inclusive, né, Verá, também muito, né, do que se chamam aí de culturas gaúchas, né, vem dos povos indígenas, né? Eu podia, de repente, falar um pouquinho para nós da erva mate, né? Para quem está nos ouvindo e não conhece, acha que a erva mate é do gaúcho, que ela foi criada num CTG. Conta um pouquinho da história dos Guarani com essa planta. Então, essa planta vem de povo indígena mesmo. O gaúcho conhecer através dos povos indígenas, porque essa erva mate é um sagrado para nós. Com ele a gente
o mais velho, o pajé, principalmente sabia sarava a saúde através da folha da erva mate, né? Mas muito conhece que quem conheceu a erva mate era gaúcho, né? Na verdade, quem é originário dessa erva mate já é do povo indígena. E, inclusive, tu também tá fazendo um trabalho, né, Verá, de registro, né? A gente tá te dando um apoio aí nisso dessa questão do preparo da erva mate, né? Podia contar um pouquinho para nós nessas tuas idas na aldeia de Camacô, se não me falha a memória, é a Camirindã? Sim, é no Camirindã. Então, estou fazendo esse registro também lá, né, para falar um pouco da origem da erva mate e também para mostrar fazendo erva mate para consumo ou para vender também. E eu faço isso a pessoa me chamaram para fazer essas filmagens para trazer também a visibilidade da erva mate. Lá dessa aldeia que vem essa erva mate fantástica que a gente consome de vez em quando aqui na Catarse? Volta e meia, sim, aquela lá que vem justamente dessa aldeia, então, que hoje a gente pega diretamente com o pessoal de lá, também às vezes com a Vanessa Rosa, também uma parceira nossa, minha e do Verá também nesse projeto, né? E agora, recentemente, a gente pegou lá do Campo Molhado, lá nos Altos de Maquiné, nas montanhas. Que agora tá se chamando Serra Bonita, né? Eles mudaram o nome da aldeia, mas então são as duas aldeias Guarani, né? Que a gente saiba, claro, que estão fazendo esse trabalho de produção de erva mate no Carijo, né? Vou aproveitar a audiência desse programa fantástico e dizer que se alguém quiser conhecer o sabor da verdadeira erva mate, tá? Produzida pelos Guaranis, é aquela que fica esfumaçando a noite inteira, né? Chamando o churumindé. Dá uma ligadinha pro Coletivo Catarse que volta e meia a gente consegue fazer um meio de campo, né? Dessas ervas mates, aí o pessoal nos liga, a gente compra um pouco, distribui um outro tanto. Então fica aí, né? Um serviço aí pro pessoal. E também se botar ali Carijo e Coletivo Catarse no YouTube, vai chegar umas coisas interessantes também que a gente produziu. Não é o olhar, né, Guarani, é o nosso olhar branco em cima, né? Mas também quando a gente faz as atividades de Carijo, a gente procura estar sempre levando em formato de oficina e dizendo e entregando, viu, Verá, quando a gente faz. A gente sempre com aquele grupo, né, de brancos que a gente está junto, a gente sempre procura dizer que isso não é nada nosso, isso é algo que aprendemos, isso é algo Guarani, conhecimento indígena, ancestral, e aí a gente tenta entregar para essas pessoas, além do sabor dessa erva, que quem... É um túnel, né, velho? Ultrapassou. Quem toma mate, toma uma dessa aí, ultrapassou o túnel, não volta mais. Né? Também passa esse túnel sabendo que está entrando numa coisa mítica e de conhecimento que não é nosso, né? Bom, já que a gente já fez as propagandas das nossas coisas, vamos fazer as do Verá também, né? Boa ideia, Bruno. Eu anotei aqui alguns arrobas, né? O primeiro é o @VeraChunu oficial, né? Pra quem não sabe, pra quem é meio jacu que nem eu também, não sabe escrever VeraChunu é VHERAXUNU.oficial. Daí tem também o @mídia indígena e tem também o @coletivo Cine na Tecoá. Tecoá é TEKOA. Aproveitando também, então, quem quiser ver no projeto Potência a exposição Olhar de Chunu, qualquer coisinha quiser buscar informação, entra lá no ecarta.org.br, vai ter as informações a respeito da exposição, que abre agora no dia 23, abrirá no dia 23, abriu no dia 23 de março e vai até dia 23 de abril de 2023. No reta final, então, nossa rodada de considerações finais aí, né? Verá, tiver alguma coisa mais a acrescentar, o microfone é teu, Verá. Vamos nessa. Então, só vou agradecer a equipe Cartaz por essa oportunidade. Na verdade, é um olhar de vocês também, né? O pessoal que tem um olhar pelo movimento da luta, o direito. Então, é só agradecer mesmo esse convite
E estamos juntos nessa olhar. Quem sabe a gente não prepara alguma coisinha lá no Musecom, né? Uma exposição bacana no Museu da Comunicação, com esses coletivos de comunicação indígena, seria algo a se pensar, né? Vamos. Eu tenho contato do diretor desse museu aí, Marcelo. Então tá. Beleza, pessoal. Lá se vai mais um Museu Conversa, dizendo pro Verá e pro pessoal que sim, ó, isso aqui tá sempre aberto, né, Verá? Já sabe, é da casa aí, já usufruiu, vai continuar. Temos caminhos ainda a se cruzar aí adiante, né? Uma satisfação. Até o próximo episódio. Fique aí agora com o serviço do Musecom. Maravilha. Serviço do Musecom. Acesse o guia de pesquisa sobre etnias indígenas do Musecom, com clipagem de acervos dos séculos 19 e 20 que retratam a resistência indígena. Disponível em nosso site www.musecom.com.br. Conheça o novo conjunto de acervos disponibilizado online referente à nossa coleção fotográfica e audiovisual do Palácio Piratini. Acesso pelo acervos.cultura.rs.gov.br.